Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Se seu olhar muda, tudo muda. Apoio Instituto Viva Infância. Papo de Criança. Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista. Fala-se tanto sobre a criança, faz-se tanto pela criança, mas será mesmo que temos escutado o que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? O Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas é uma oportunidade para falar sobre as diversas infâncias e da criança como criança, a partir de suas delicadezas e também suas chateações. Aí vem o Papo de Criança com a Cláudia Mascarenhas. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas com mais um bate-papo de criança. Se seu olhar muda, tudo muda. Esse é o segundo bate-papo sobre o Instituto Viva Infância. Claro que o Instituto Viva Infância é a inspiração do Papo de Criança, é o apoiador do Papo de Criança e com certeza vai emocionar todos vocês a ouvir mais detalhadamente sobre esse trabalho incrível que o Instituto Viva Infância realiza na cidade do Salvador e a região metropolitana. Eu apresento a vocês a equipe do Instituto Viva Infância. Vamos lá! O trabalho do Viva Infância é um trabalho de resistência e de sobrevivência. E nesse momento que a infância e seu sofrimento estão tão negligenciados pelo poder público aqui no Brasil, a gente precisava de muitos mais outros Viva Infância. Sabemos também que muitas conquistas anteriormente alcançadas referentes à infância e o seu sofrimento foram perdidas, nos últimos anos. Por isso, o trabalho do Viva Infância é tão importante, porque ele faz um trabalho da clínica da delicadeza, da escuta, da subjetividade de cada criança e do sofrimento de sua família, produzindo assim efeitos importantes, apostando num trabalho extremamente cuidadoso, profissional e transformador na vida de quem nós atendemos e do entorno. Olá, eu sou a Etel e antes de mais nada eu quero falar da minha imensa admiração como psicanalista e como cidadã pelo trabalho desenvolvido pelo Instituto Viva Infância. Quero também aproveitar esse momento para lançar algumas questões. A primeira é, fundamentalmente, qual é a população atendida pelo Viva Infância e como ela chega até vocês. Outra questão é como é que vocês dão sustentação do ponto de vista financeiro ao Instituto. É isso, um beijo. Olá, colegas do Viva Infância. Tenho algumas perguntas para fazer para vocês que têm relação com os fluxos de encaminhamento. Então, eu queria muito saber da onde se originam, assim, em geral, os encaminhamentos que chegam até vocês. Uma outra pergunta é como é que vocês vão fazendo, assim, para conseguir ter fôlego para as filas de espera. E se tem, enfim, alguns norteadores, para as prioridades de atendimento. E também em relação aos primeiros atendimentos, assim, como são os modelos de vocês de primeiros atendimentos. Em geral, quantos encontros vocês dedicam para as primeiras avaliações. E com quem que vocês sentem que a rede de vocês está mais aquecida. Acho que é isso por enquanto. Eu tenho muita vontade de conhecer presencialmente o espaço físico de vocês, um trabalho do qual eu sou muito admiradora. Un abrazo. Hola, ¿cómo están? Bueno, dos preguntas para el Instituto Viva Infancia. La primera sería, ¿cuál es la fuente de derivación? O sea, ¿cómo llegan las familias hasta los profesionales de la institución? ¿Cuáles son los tipos de demanda que tienen? ¿Y quiénes son los que derivan? Y la segunda pregunta sabiendo que es una institución sin fines de lucro y que realiza estos tratamientos de manera gratuita,
¿Cómo hace el Instituto Viva Infancia para solventar esos gastos y para financiarse? Gracias. O Instituto Viva Infância é uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público que atende crianças de Salvador e região metropolitana com idades entre 0 e 10 anos que tenham situação econômica desfavorecida, muitas vezes vivendo em situação de vulnerabilidade. São famílias que não têm plano de saúde, são usuários do SUS, mas que muitas vezes não encontram atendimento na rede pública do estado ou município. Essas crianças chegam ao instituto encaminhadas por hospitais ou maternidades públicas, por profissionais de saúde ou educação em geral, que conhecem o nosso trabalho, ou pessoas da sociedade como um todo, que já passaram ou que conhecem o Instituto ou algum de nossos profissionais. Nós não recebemos qualquer ajuda ou apoio financeiro de nenhuma instância governamental, seja municipal, estadual ou federal. O nosso funcionamento, incluindo o aluguel da nossa sede e despesas fixas mensais, além da contratação de uma única funcionária, que é a nossa secretária, se dá principalmente através da receita gerada por cursos ministrados pelo Viva Infância, nos 3 principais eixos em que atua, que é a prática clínica com crianças, o ateliê classe e o ambulatório do bebê. Olá, nós do Viva Infância, há 15 anos, sustentamos como pilar central do nosso trabalho a clínica e a escuta com a criança. Porém, aprendemos durante todo esse tempo e cada vez mais queremos aprender, queremos avançar na ideia de uma clínica contextualizada, de uma clínica socialmente contextualizada. E para isso o Instituto Viva Infância sempre esteve ativo, participando com outras redes e com outros coletivos nacionais em defesa da criança, da infância e dos direitos dessa criança e sua família. Para isso, nós participamos da Rede Nacional Primeira Infância, participamos da Coalizão pela Inclusão, participamos há um tempo atrás de Creche para Todas as Crianças, participamos da escrita do Plano Nacional pela Primeira Infância, participamos de uma audiência pública a favor da inclusão de crianças com deficiência, né, no STF, e vamos continuar assim. A nossa clínica, o nosso olhar e a nossa atenção integral à infância faz com que a gente tenha aprendido, ou fez com que a gente tenha aprendido durante todo esse tempo, que a gente precisa ampliar o nosso olhar e ampliar o nosso radar da atenção à infância, para que a gente consiga cada vez mais ajudar essas crianças, sobretudo as crianças em sofrimento. Meu nome é Daniela e a importância que o Viva tem na nossa família é daquela pessoa que nos acolheu, sabe? Nos acolheu no momento em que a gente mais precisava. É como se... Eu sinto como se o Viva Infância fosse uma extensão da minha família. Eu me lembro da primeira vez que eu tive aí com minha cunhada, depois do diagnóstico de Lucas, e vocês nos receberam com tanto carinho, com tanto amor, que de fato eu sabia que ali ia fazer a diferença na nossa família, ia fazer a diferença na vida de Lucas, e de fato fez. Vocês fizeram a diferença na nossa vida, vocês fazem a diferença na nossa vida, e durante a pandemia, a gente que estava tão acostumado a ir até o Viva Infância, a gente teve a oportunidade de receber vocês aqui em casa, né? De maneira remota, e isso foi de fundamental importância, porque toda a evolução de Lucas tem o dedo do Viva Infância. Tudo que Lucas é hoje, todas as coisas que hoje Lucas é capaz, foi através do Viva Infância, foi através do acolhimento que a gente recebeu de vocês. Então, Viva Infância, conte com a gente sempre. Gostaria de saber como que vocês do Viva Infância atuam junto às famílias e qual a recomendação de vocês em relação ao profissional que deve ser procurado pela família quando a criança apresenta
atrasos na linguagem, no desenvolvimento, problemas na interação social, enfim, comportamentos que preocupam. Muitas vezes a escola também faz o encaminhamento, pede para os pais procurarem um profissional, e o primeiro profissional que eu vejo que é procurado é um médico, muitas vezes um neurologista ou uma fonoaudióloga por conta dos atrasos na linguagem. O que vocês recomendam no caso da família ou da escola perceber algum problema na criança? Qual o primeiro profissional que deve ser procurado para fazer uma avaliação? E como que o Vive Infância trabalha com relação às diversas especialidades? Quais são os profissionais que atuam no Vive Infância e como vocês veem esse trabalho interdisciplinar? Obrigada. Meu nome é Rafaela Dantas, eu sou psicóloga, membro do Instituto Vive Infância. Sou uma mulher branca, estou com o cabelo solto, comprido, usando uma blusa verde clara, sentada em uma poltrona amarela, e à minha esquerda tem uma estante com livros. Respondendo à pergunta sobre as crianças que chegam com dificuldade de interação e linguagem, muitas vezes o que a gente percebe é que essas crianças elas vêm orientadas pela escola, mas em alguns casos a própria família percebe essas dificuldades e buscam algum serviço. Quando elas chegam no Instituto Vive Infância, a gente faz um acolhimento, faz uma escuta, e através dessa entrevista inicial, a criança ela é encaminhada para uma das psicólogas do grupo, onde a psicóloga, atendendo a criança e a família inicialmente, ela pode fazer uma escuta e identificar a necessidade de encaminhar para a psicopedagoga e para a fono, ou, caso haja uma necessidade, para outros profissionais. Os pais, eles têm a possibilidade de participar de um grupo, que na verdade é um programa de acolhimento terapêutico para pais, no qual o grupo de acolhimento terapêutico para os pais, eles podem também trazer algumas dessas questões, relacionadas às manifestações e ao sofrimento da criança, e no próprio grupo dos pais, as duas psicólogas que acompanham identificar a necessidade também para encaminhamento de alguns profissionais específicos. O grupo de acolhimento terapêutico para pais é um espaço onde a gente oferta uma escuta e esses pais eles podem falar não só das manifestações, dos sintomas, dos sofrimentos apresentados pelos seus filhos, mas eles podem falar do lugar que eles ocupam, das questões que envolvem a maternidade e a paternidade. Nesse grupo, eles constroem juntos, uns com os outros, uma troca muito bacana sobre essa experiência, não só com seus filhos, mas a experiência do que é ser pai, do que é ser mãe. Existe uma grande identificação, muitas vezes, entre os pais, diante das demandas e sofrimentos dos seus filhos. É um grupo onde a gente trabalha durante 3 meses, podendo participar até 10 pais. E esses pais, eles falam também sobre algumas questões, algumas situações do contexto familiar. Algo muito bacana é que aparece ali uma identificação, entre seus filhos e as outras crianças, à medida que os pais vão falando, mas também eles conseguem destacar as diferenças dos seus filhos. Eles conseguem trazer que existe uma singularidade, algo muito específico de cada um, que enquanto com um acontece de uma forma, com seus filhos acontece de uma outra forma. Então, é um espaço de troca, de construção, e que a gente pode, inclusive, utilizar dessa escuta para orientar esses pais em algumas questões, mas também para identificar demandas das crianças. Dentre os núcleos de trabalho do Vive Infância, nós temos o atendimento clínico de crianças de 0 a 10 anos, em situação de sofrimento psíquico.
Apoiados no tripé proposto por Lacan para a formação do analista, estudo teórico, supervisão e análise pessoal, nós criamos no Instituto Viva Infância um dispositivo para funcionar como um suporte do trabalho do atendimento clínico. Esse dispositivo consiste em que os profissionais que desejam atender na instituição deverão fazer o nosso curso teórico de 2 anos, a prática clínica com crianças é o nome do curso, a supervisão dos atendimentos na própria instituição e estar em análise pessoal. Todos os profissionais que atendem na instituição estão submetidos a este dispositivo. Todos já são formados, nós não trabalhamos com estagiários. Cada supervisor trabalha semanalmente com um pequeno grupo fixo de supervisandas. Então, todas as crianças atendidas no Viva Infância, nós conhecemos, no sentido de que cada uma pertence a um grupo de supervisão. Ao final de cada ano, fazemos uma apresentação de um caso clínico no curso A Prática Clínica com Crianças. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pessoal do Viva Infância. Qual a relação do trabalho que vocês desenvolvem com crianças com necessidades especiais no encontro com a arte? Eu sei que a Cláudia Mascarenhas é uma profissional que tem uma relação profunda com a arte. Eu queria saber o lugar que a arte e a cultura estão para fazer esse encontro no trabalho de vocês, do Viva Infância. Uma linguagem artística que o Viva Infância utilizou como suporte terapêutico foi a fotografia. A gente desenvolveu um projeto chamado Tão Longe, Tão Perto, juntamente com o fotógrafo Felipe Fraberg, quando a gente entregava para uma família uma máquina fotográfica. E essa máquina passaria uma semana com cada família para que eles pudessem fotografar o que eles quisessem. Eles pudessem fotografar o cotidiano, pudessem sair de casa para registrar algo que eles quisessem. E após essa semana, eles retornavam para o Viva Infância para, junto com a fotógrafa e uma psicóloga, poderem falar sobre essa experiência. E muitos trouxeram uma coisa muito interessante, que nisso de sair para fotografar, eles começaram a ir a lugares que antes eram muito difíceis deles frequentarem, como uma praia, uma praça, mesmo um shopping, que normalmente quando eles iam nesses lugares, os olhares para os filhos deles eram muito constrangedores. Mas quando eles estavam com a máquina fotográfica, eles tinham é como se eles esquecessem um pouco desses outros olhares, e o importante era o olhar dele para esse filho e vice-versa. Algumas crianças quiseram fotografar também, isso era permitido, mas tinha uma intenção de sair na cidade, de ocupar espaços para fazer o que eu estava com vontade, que era fotografar o meu filho, minha filha, minha família, meu cotidiano. E isso causou nas famílias transformações importantes e delicadas. Foi possível a gente perceber mães que antes não tinham um cuidado, um zelo para consigo mesma, né? No seu corpo, no seu cabelo. Nesse momento, elas começam a se cuidar mais delas, automaticamente também depois tentando ver o seu filho num outro lugar. E esse projeto levou, alguns meses, uns 6 meses. Essa máquina ia passando de família em família, eram 4 máquinas, e no processo de escolha das imagens também foi um momento rico. A psicóloga cuidava do poder de fazer emergir as suas histórias, as suas escolhas, as suas verdades. Por que escolhia uma foto ou não? Por que deixava de lado alguma parte da história? Porque trazia para frente alguns outros detalhes que, se não fosse a fotografia ali, a imagem rica,
não teria acontecido, não teria trazido para o trabalho terapêutico. O projeto finaliza com uma exposição muito interessante num shopping de grande circulação aqui em Salvador, onde as imagens dessas famílias, dessas crianças, dos seus cotidianos, da sua história, poderia ser vista por outras pessoas, olhadas com mais respeito, olhada como um lugar de arte, um lugar de produção. Nessa exposição, as famílias também puderam relatar um pouco sobre suas experiências, sobre a satisfação de poder mostrar a sua história sem preconceito. Nesse momento final, foi muito bacana a gente perceber como cada paciente pôde experimentar, ocupar um lugar diferente, um lugar tão diferente de exclusão, de incapacidade que eles ocupavam antes. Olá, pessoal do Viva Infância. Eu queria falar um pouquinho do meu relato, enquanto Cláudia Janete Boulos Carvalho, pediatra, que tem muita curiosidade de conhecer sobre os bebês, né? Então, da minha participação no início de 2017, aí junto com um grupo de vocês, do Viva Infância, foi um grupo que me deixou muito feliz de poder passar por aí e saber um pouquinho como é que vocês trabalham. Eu fiquei muito chocada, assim, de ver o quão bacana é esse grupo, como vocês interagem, como vocês estudam, como vocês podem acolher pessoas, como eu fui acolhida, né, para falar um pouquinho dessa clínica de bebês. Eu sei que Viva Infância é mais uma clínica de bebês, mas o que é que de fato vocês têm feito atualmente e como é que os grupos têm feito juntos para atender os bebês? Essa é a minha curiosidade. Vocês podem falar um pouquinho? Sobre a formação do profissional para o atendimento ao bebê, o Instituto ele oferece o ambulatório do bebê, onde esse profissional ele vai desenvolver essa compreensão desse momento constitutivo do bebê, né? Que apesar do sujeito não ter idade, mas a clínica com o bebê tem as suas especificidades. Ele precisa saber que o sujeito se constitui a partir do outro, que esse momento é constitutivo e de absoluta importância para uma intervenção diante de um sofrimento psíquico. Ele também vai trabalhar sempre no atendimento em conjunto, bebê com seu cuidador principal. Ele vai trabalhar a relação bebê com seu cuidador. E para isso, ele vai ter o suporte teórico, o estudo teórico, a supervisão e a parte clínica. A clínica do Instituto Viva Infância se constrói a partir da prática, a partir da demanda e da necessidade das famílias que a gente atende. E à medida que o número de famílias ia crescendo, a gente identificou uma oportunidade de ampliar o trabalho, já que as famílias já se agrupavam na sala de espera. Assim surgiu um dispositivo que a gente chama a Varanda do Bebê, que guarda inspirações na experiência da Maison Vert de Françoise Doutor. A ideia era oferecer um local que não fosse exatamente o setting terapêutico, mas que pudesse deixar efeitos terapêuticos. Não é uma creche, nem é um centro de saúde, é uma varanda de trocas, de escuta, de brincadeira livre. Sempre tem um profissional, uma educadora, que está à espera das crianças. Pode contar uma história, fazer uma brincadeira, não tem necessariamente uma demanda a priori, não tem hora de chegar, nem hora de sair. A gente aprendeu com a Varanda do Bebê que ela funciona como um lugar de inclusão, um lugar de troca, um lugar de reconhecimento. Quando a gente percebe que alguma criança tem uma necessidade específica ou uma família, a gente pode chamar um outro profissional para dar algumas orientações. Já teve casos de vir uma pediatra ou uma psicóloga da própria instituição.
E assim, esse espaço era esperado pelas crianças. As famílias contam que as crianças muitas vezes sentiam falta da varanda, né? Quando acabava o atendimento, elas queriam continuar na varanda, brincando, se reconhecendo como uma criança que pode brincar, correr e trocar também com outras crianças, trocar com seus pares. Uma das atividades de trabalho do Instituto Viva Infância é o Ateliê Classe. O Ateliê Classe é uma abordagem psicopedagógica estruturada que visa desenvolver a subjetividade de crianças com autismo pela via da aprendizagem, se apoiando no tripé pedagógico, terapêutico, educacional. Diante do fato de lidar com algo totalmente desconhecido e que trouxe diversas consequências na vida de todas as crianças e seus familiares, foi preciso traçar novas estratégias. Uma das ações que o Viva Infância lançou durante a pandemia foi o Ateliê Classe em Casa, que foi pensado como um recurso para aproximar as crianças virtualmente, que por conta da pandemia tiveram suas atividades e convivência em grupo interrompida. Devido à demora do retorno às atividades presenciais, foi sentida a necessidade de estabelecer uma rotina possível que minimizasse os efeitos apresentados pelas crianças e estreitasse os vínculos com seus pares. As oficinas são mediadas por mim, monitora líder, no intuito de favorecer o diálogo e fluidez do grupo, para que possam se ver e expressar o que tenham vontade. Tem ocorrido semanalmente por meio de videochamada simultânea e atendimento individualizado. Tudo isso com a presença e participação da família e irmãos, que tem ajudado bastante na dinâmica do grupo. O grupo tem se mostrado eficiente e de via dupla, por atender não só as crianças, mas todo o seu entorno. Ainda sendo parte desse trabalho, fazemos a entrega de cestas básicas para minimizar as dificuldades econômicas sofridas pelas famílias que ficaram desempregadas em meio à pandemia. Temos também a entrega dos kits infantis, onde entregamos um kit pedagógico, que vai a atividades personalizadas correspondente ao desenvolvimento de cada criança, criativo, onde são disponibilizados materiais para confecção de brinquedos e artes, afetivo, que vai lanche em geral, respeitando a seletividade de cada criança. Esses kits são entregues como uma forma de afago para que essas crianças suportem a distância. E tem sido um grande sucesso. As crianças demonstram muito carinho a cada entrega realizada e se reconhecem como pertencente ao grupo e ao Instituto Viva Infância. Esse projeto alimentou almas a terem esperanças de dias melhores. Olá, boa noite, eu sou Alex, pai de Vitor. Boa noite, eu sou Morgana, mãe de Vitor. E o que a gente tem para falar sobre o Instituto Viva Infância é que nosso filho é atendido lá há mais de 4 anos, onde o Instituto Viva Infância acolheu o Vitor, e não só o Vitor, toda a família se sente acolhida lá, né? E ele evoluiu muito na questão emocional, na questão pedagógica, e nós também evoluímos muito no cuidado com o Vitor, porque aprendemos muito lá. E a gente se sente mesmo acolhido. Procuramos em muitos lugares, né? Até chegar lá, tivemos muitas portas fechadas, porque atendimento para autista é difícil, mas lá nós fomos acolhidos. Isso. E eu quero agradecer bastante ao Viva Infância, que no momento dessa pandemia também, que foi bastante caótico, foi no momento mais difícil que tivemos, né? E eles acolheram também, e o Vitor também agradece. Agradecemos muito do Instituto Viva Infância. Olá, amigas e amigos do Viva Infância. Muito obrigada por essa existência e essa insistência ao longo de todos esses anos com esse trabalho tão maravilhoso
que vocês compartilham com a gente. E aí, na direção desse compartilhar, eu queria pedir para vocês contarem um pouco como vocês têm seguido nessa invenção, nessa articulação da clínica que vocês fazem aí no Viva, articulada à rede de proteção social do Estado, no cuidado com as crianças. Um beijo grande, muita saúde, disposição e vamos juntos, juntas ao trabalho. O Instituto Viva Infância é uma clínica contextualizada. Entende que cada sujeito é único, devendo ser respeitado sua cultura, crenças, dinâmica familiar. Sendo assim, é necessário um olhar diferencial daqueles que atendem em nossa clínica, além de escutar as demandas e trabalhar seus desdobramentos. É possível realizar um atendimento com olhar psicossocial, atento, que possibilite acolhida, escuta, orientação e encaminhamento para a rede de proteção social e de garantia de direitos. Muitas vezes, é preciso que sejamos interlocutores com essas redes de serviços, para que as famílias tenham acesso. O trabalho em rede possibilita visitas domiciliares, levantamento de necessidades, encaminhamento a benefícios, trocas com outros profissionais de áreas afins e uma melhor condição de vida para aqueles que estão sendo assistidos. Sobre a nossa relação com a rede de proteção à infância, cada vez mais o Instituto Viva Infância vem fortalecendo os seus laços com as outras instituições que fazem parte dessa rede. Então, a partir das especificidades do caso, nós fazemos um encaminhamento. Algumas vezes, inclusive, o encaminhamento não é para a criança, mas para algum cuidador que faz parte ali da família. Fazemos um encaminhamento para o CAPS, a depender de se tiver uma situação social delicada, fazemos um encaminhamento para o CRAS. Já tivemos situações de reunião com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar. Então, nosso intuito é fortalecer e ampliar essa rede de proteção, né? Muitas vezes contato e parceria com creches, que acreditamos que creches e escolas também fazem parte dessa rede de proteção. Então, nosso intuito realmente é fortalecer essa rede para que a criança seja amparada, né, dentro dos seus direitos. Nesse contexto de pandemia, para além do trabalho, né, que já fazemos e tivemos que nos reinventar, como todas as instituições, fazendo essa transição para o trabalho online, oferecemos grupo de escuta para as famílias, né, um espaço muito importante em que elas podiam se escutar, falar do que estava preocupando, falar dos seus filhos. E essas famílias, algumas já estavam em atendimento, essas crianças já estavam em atendimento ao Viva Infância, e outras ainda não, mas não podíamos deixar de atendê-las. E no Viva Infância não temos lista de espera, né, porque acreditamos que a criança não pode esperar, uma criança que está em sofrimento não deve esperar. Então, a ideia também desse grupo de família foi nesse intuito de alguma forma essa criança já ter algum atendimento, algum acolhimento. No ambulatório do bebê, o primeiro contato é na entrevistação que a diretora clínica realiza na presença da equipe multiprofissional. Esse bebê vem acompanhado da sua mãe, que muitas vezes vem sozinha, em algumas situações vem acompanhado da sua mãe, e em algumas vezes acompanhado do seu companheiro, pai do seu filho. Inclusive, que nos chama a atenção que esses pais cada vez mais têm participado dos atendimentos. Mas outro aspecto que nos chama a atenção é que essas mulheres, geralmente mulheres novas, jovens, mulheres negras, e que chegam devastadas por um sofrimento em função de algo que viveu antes de chegar no Viva Infância, como, por exemplo, uma violência obstétrica, ou por uma peregrinação longa em busca do atendimento para o seu bebê, que deveria ser um atendimento urgente, e ela leva meses em busca desse atendimento. E quando pensamos nesse caso, já que a nossa premissa também com essa clínica contextualizada, quando a gente descortina esses fatos, a gente vê um racismo estrutural,
né, que apesar da importância do SUS, desses atendimentos, mas compreendemos que o racismo estrutural está impregnado nessas instituições, está impregnado no nosso dia a dia. Então, essas mulheres, mães negras, jovens, chegam ao nosso atendimento, geralmente trazendo esse sofrimento em função, como resultado de um racismo estrutural, institucional. Oi, turma querida do Viva Infância. Estou passando para fazer uma pergunta para vocês. Queria que vocês comentassem um pouco por que o Viva Infância hoje, considerando o cenário político e como ele impacta na assistência e também considerando a especificidade de uma formação clínica voltada principalmente para aqueles que estão começando a viver. Fica aí no aguardo da resposta de vocês e um grande abraço em toda a equipe. Vládia, obrigada pela questão que você trouxe. Por que o Viva Infância hoje, né, nesse contexto político atual e o impacto na assistência? O Viva Infância entende que a clínica ela precisa ser contextualizada. Portanto, não negligenciamos o efeito de tantas perdas que essas famílias vêm passando, né, e o quanto isso atravessa a nossa clínica. O Viva Infância ocupa um espaço de acolhimento à criança e a quem cuida dela, né? Principalmente nesse momento de desamparo absoluto, né? No aspecto social, econômico, cultural. Então, o Viva Infância está nesse lugar, né? de um espaço em que a família pode contar, pode se sentir amparada, tem um efeito muito importante e acreditamos nisso. Olá, amigas e amigos do Instituto Viva Infância. Eu queria contar para vocês um pouco além da clínica do Viva Infância, né? O que nós tivemos a oportunidade de fazer no Viva Infância e que voltaremos quando tivermos nosso espaço recuperado, um espaço maior para desenvolver novamente essas atividades, que eram atividades chamadas Diálogos com a Comunidade, onde nós convidávamos a comunidade e escolhíamos junto um tema. Por exemplo, convidamos um bombeiro para falar sobre socorros de urgência e acidentes domésticos. Então, foi muito interessante, né? Questões do dia a dia das famílias que têm crianças pequenas, que mexem nas coisas, às vezes põem produtos tóxicos na boca, ou caem, tem fraturas ou cortes, queimaduras, e tudo isso foi ensinado, passado pelo bombeiro para essas famílias, onde elas tiveram a oportunidade de treinar com um manequim, um manequim pequeno, uma criança, e de uma manhã muito interessante, muito produtiva, com essa troca, né, com esse oficial bombeiro e essas mães e pais que estiveram conosco. Uma outra intervenção muito legal também foi com nutricionistas, né? As nutricionistas, juntamente com as mães e pais, programando alimentos saudáveis e de baixíssimo custo para os seus filhos, né? Refrigerantes com frutas, biscoitos, que podiam ser até recheados, mas não com muita gordura, com muito açúcar, né? Introduzindo legumes, frutas, cereais, uma nutrição bem balanceada e escolhido por elas. Cada grupo formou um cardápio e foi muito interessante essa experiência. Até hoje é lembrado, né? Com muito gosto por todos que participaram. Né? Tivemos uma pediatra também que falou sobre maternagem, né? Maternar não é só maternar os filhos, mas os vizinhos, as crianças da comunidade, cuidar de todos, todos podem cuidar de todos. A inclusão é um movimento de fora para dentro. Os pais, os cuidadores, os profissionais, os gestores públicos voltam-se para as crianças
cingindo-as com os laços da ternura, dos cuidados de saúde, de educação, alimentação, assistência social, proteção contra qualquer tipo de violência, seja ela física, verbal, psicológica, moral, e tantos outros cuidados, e as trazem para o convívio afetuoso, fraterno, cidadão. A pergunta é: que motivo haveria para selecionar crianças e infâncias, para incluir umas e não incluir outras? Que razão se invocaria para admitir a exclusão de crianças, de adolescentes, de famílias, dos bens e benefícios que a cidade, que a sociedade, que a cultura dispõe para os seus membros? O que é que o Viva a Infância pode contar da sua tão profícua história como ator social da inserção de crianças nos bens sociais e culturais da nossa sociedade? Eu tenho cabelos curtos, grisalhos, pele branca, uso óculos e estou com uma blusa listrada de azul marinho. E atrás de mim dá para ver uns quadrinhos. Então eu gostaria de saber do pessoal do Viva Infância, como eu trabalhei, fui diretora de uma escola de educação infantil por muitos anos, eu queria saber como é que vocês veem a relação entre clínica e escola. Qual é o trabalho do Viva Infância com as crianças que estão frequentando a escola? Como que os profissionais fazem alguma troca ou se relacionam de algum modo. E junto com isso, queria saber se vocês entendem que para toda criança, mesmo aquelas com graves comprometimentos psíquicos, é importante, é interessante estar numa escola regular junto com toda a diversidade de outras crianças, ou se tem alguns casos que vocês recomendam escola especial. Obrigada. Recentemente nós tivemos um debate bastante acalorado sobre educação a partir de políticas que foram propostas de educação especial, que colocaram no debate a questão da educação inclusiva. E, portanto, colocaram também no debate o que é inclusão e o que seria uma adequada política de inclusão. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. O que é inclusão de fato, o que é uma inclusão adequadamente implementada. Eu sou Marta Silva, pedagoga, psicopedagoga e membro do Instituto Viva Infância desde 2008. Em relação à questão da inclusão, o Instituto Viva Infância considera a inclusão, ou seja, o acesso à educação e o direito à aprendizagem, como garantias constitucionais. Ao contrário do que foi dito recentemente pelo ministro da Educação, acreditamos que a criança com deficiência não atrapalha, muito ao contrário. Quanto mais promovermos a diversidade de experiências na escola e na sociedade, todos os estudantes avançam, sejam eles pessoas com ou sem deficiência. Não acreditamos em uma educação excludente. Temos que nos ater às barreiras de segregação que impossibilitam a inclusão. O acesso à educação é um direito de todos, garantindo o convívio social, o acesso ao mesmo currículo e projetando expectativas de uma vida adulta independente. Acreditando nisso, o Instituto Viva Infância participou ativamente da audiência pública do STF em defesa da educação inclusiva. O Instituto Viva Infância acredita e luta por uma sociedade plural e democrática. Olá, sou Larissa Machado, psicopedagoga, educadora e psicanalista. E aqui no Viva Infância eu atuo como supervisora psicopedagógica e faço atendimentos clínicos também. Pensando sobre a inclusão e como o Viva Infância vê a inclusão é uma premissa básica. As crianças têm todo o direito de estar em todos os espaços sociais e principalmente nas escolas.
Para se efetivar uma inclusão, não basta haver uma lei que obrigue os educadores e as escolas a aceitarem as crianças com necessidades especiais, crianças com deficiência. Precisa ter um investimento de toda a equipe pedagógica para que essa criança possa fazer parte desse contexto social, que ela possa encontrar um espaço onde respeite as suas potencialidades e especificidades e um trabalho voltado para as suas necessidades para que ela possa se desenvolver. Claro que isso envolve uma intervenção a nível social, pedagógico e na própria cultura da escola. O Viva Infância preza pela cultura da infância, pelo direito da criança estar na escola e tenta fazer esse diálogo com as escolas, para que a criança encontre uma adaptação, muitas vezes de currículo, uma adaptação de material, uma adaptação de avaliação, ou seja, que ela seja reconhecida nas suas potencialidades e que a escola monte um trabalho considerando o seu nível de desenvolvimento, as suas competências e as suas dificuldades, possa se sentir parte desse sistema, sentir parte dessa sala de aula, sentir pertencente e que encontre apoio, seja do professor, seja de um auxiliar, seja dos próprios colegas, para que ele possa evoluir. Então a escola permite uma inserção social, que haja de fato trocas com seus pares e que ele possa encontrar também suporte para que sua aprendizagem vá acontecendo dentro dos seus limites e suas habilidades. Olá, me chamo Raquel Rodrigues, sou mãe de Carla Gabriela. Conheci o Viva Infâncias após o nascimento da minha filha, que nasceu prematura de 6 meses após um acidente, um atropelo que eu sofri. E desde o seu nascimento que Gabi precisou de atendimentos especiais, de um acompanhamento, onde o Viva Infância foi uma verdadeira mãe, né, que nos abraçou, a mim e a minha filha, e acompanhou Carla Gabriela até sua adolescência, onde Gabriela teve uma inserção na escola, uma escola normal, como ela é e como todas as crianças, onde se desenvolveu com acompanhamento com o psicopedagogo do Viva Infância, psicólogo, todo o acompanhamento que ela precisou. E hoje minha filha é uma adolescente de 16 anos, super inteligente. Ela dá monitoria na escola pública onde ela estuda. Ela só evoluiu do seu nascimento até seus 16 anos. O Viva Infância foi uma verdadeira mãe que me ajudou a crescer junto com minha filha. E hoje eu digo, Carla Gabriela é uma vitoriosa. Gratidão ao Viva Infância e que continue esse trabalho com outras Carlas Gabriela, outros Carlos e outras crianças que virão. Obrigada. Bom, eu fico com uma interrogação já antiga, né, sobre a respeito do diagnóstico. Eu tenho visto constantemente no tratamento com crianças, seja no campo da psiquiatria, seja no campo da psicanálise, mas especificamente da psiquiatria, uma sede por diagnósticos, alguns específicos como TDAH. Eu lembro quando eu morei na França em 2013, 2014, o índice era baixíssimo, né? Enquanto no Brasil era enorme o número de casos de crianças que precisavam tomar Ritalina, tinham TDAH e precisavam tomar Ritalina. Eu queria saber um pouco assim, o que você pensa a respeito disso, e eu fico com a impressão de que parece que tem alguma coisa por detrás, para ser no mínimo jocoso, desses tipos de diagnóstico. O quanto isso nos ajuda e o quanto a psicanálise consegue conversar dentro desse campo com a psiquiatria infantil no caso. Oi, Francisco, essa é uma pergunta muito cara para todo mundo que trabalha com criança, e você tem razão de fazer aqui para a gente do Viva Infância. No Viva Infância a gente tem um elemento a mais, que é o que a gente chama de uma clínica contextualizada. Mas, sobre o diagnóstico propriamente dito, eu acho que é preciso a gente separar o que seria um diagnóstico que é médico, que é do campo da medicina, que é do campo da neurologia, da psiquiatria. Isso é uma forma, né? Existem aí diagnósticos importantes que são feitos pelos colegas, mas na nossa área, o mais importante, num primeiro momento,
é o que a gente sempre propõe às famílias, vamos conhecer juntos a criança, vamos conhecer esse lado do seu filho que você não está, que está te desreconhecendo, né? Onde você se sente desreconhecido, são manifestações que você não está entendendo de que ordem elas são. Então vamos conhecer juntos. Participa daí, né? Nesse arrumar das malas, como dizia Freud, né? Participa aí a ideia de que as famílias têm um saber sobre o seu filho, vamos então estar com elas buscando isso, né? Buscando o que elas já sabem sobre o filho. A criança traz sobre ela mesma o que chateia, o que incomoda, o que não está legal, e como ela se mostra com a gente ali no nosso trabalho. Nós temos também um conhecimento que dificuldades são essas que essa criança está apresentando e que a gente pode ajudar, né? Então, eu diria que todo o diagnóstico, normalmente ele é um processo, né? Ele é processual e ele se faz em tratamento, ele se faz no trabalho, durante o trabalho, né? Sempre com a ideia de que um diagnóstico ou, digamos, o conhecimento das dificuldades de uma criança no processo terapêutico, ele precisa se dar de forma conjunta, escutando a criança, e precisa de tempo. A gente precisa ter tempo para conhecer de que ordem são essas manifestações da criança. Além do que, a ideia, né, de uma colaboração entre profissionais das distintas áreas é sempre bem-vinda. Então, eu diria que é isso, e se há um diagnóstico já realizado por profissionais, a gente pode estar sempre num apoio à família, à criança, né, no impacto que esse diagnóstico escutado, né, pela família pode ter para a própria família, para os pais e para o seu filho. É muito interessante a ideia de que um diagnóstico na infância ele precisa ser escrito a lápis, porque a criança ela é muito surpreendente. E isso é uma aposta radical no nosso trabalho também. Nós vivemos um período, uma época em que qualquer mal-estar decorrente de simplesmente de estarmos vivendo em sociedade, de estarmos vivendo em coletividade, é rapidamente transformado em um transtorno. Transtorno mental, transtorno neuropsiquiátrico, transtorno comprovadamente biológico, com certeza de origem genética, mesmo que nada seja comprovado. Nós vivemos a era dos transtornos. E um dos alvos preferenciais desse processo é a infância, são crianças e adolescentes. É um processo que tira a vida de cena, tira o sujeito de cena e fica apenas um transtorno ou um transtornado. O Viva Infância é um grande parceiro de concepções e de ações com o Despatologiza. Temos os mesmos ideais, as mesmas concepções. Eu gostaria de ouvir de vocês, primeiro, como podemos estreitar essa parceria, Viva Infância e Despatologiza, e também como vocês têm entendido, percebido esses processos patologizantes e como vocês têm atuado, possibilidades de atuação no enfrentamento, ou pelo menos de redução de riscos, vamos chamar assim, desse processo de patologização da infância e de crianças. Olá, Aparecida. É um prazer essa troca com o Despatologiza, com você, que é uma lutadora pela causa da não medicalização da infância. Então, Aparecida, nós do Viva Infância temos essa preocupação. Isso é uma constante, né, na nossa tarefa do dia a dia, no nosso trabalho,
né, com as nossas supervisandas, com as nossas famílias, com os cursos que nós damos, né, a questão da medicalização do sofrimento da infância e da adolescência. Como eu já tenho muitos anos na clínica, eu pude observar, né, que a cada década eles mudam, né, a potência da indústria farmacêutica muda o nome da medicação para a mesma situação. Eles mudam o nome. É TDAH, mas já foi DCM, já foi LCM, enfim, eu acompanho isso há 5 décadas, não é? O poder da indústria na medicalização da vida. Então, nós temos essa preocupação e estamos muito atentas a isso, não é? A medicalização é um tamponamento, não é? É uma intolerância com a infância. Qualquer coisa na infância hoje é muito pouco tolerado. Se a criança levanta da sala de aula, se a criança fica triste, se a criança conversa com o coleguinha do lado, ele já automaticamente é diagnosticado com um transtorno, não é? E encaminhado para ser medicado. Então, é tamponar o sofrimento da infância. E nós observamos na clínica, ao longo desses anos, que quando é dado à criança uma oportunidade dela falar do seu sofrimento, dela expor o que é que a faz sofrer, o seu mal-estar, isso desaparece. Não é a medicação, não é a medicalização, não é colocando drogas, né, num sistema nervoso tão precário, né, em desenvolvimento. Não é isso que resolve. Isso só alimenta a indústria e nós sabemos disso. Estamos atentos a isso e com muito cuidado. Eu gostaria de perguntar para vocês sobre uma frase que me marcou muito e que me deixou muito cheia de alegria, porque eu a uso como pediatra no meu dia a dia. Essa frase, se o seu olhar muda, tudo muda, como é que foi construída? Sabe por quê? Aqui na minha clínica como pediatra, as mães às vezes vêm com o seu bebê, olhando eles de uma maneira tão empobrecida, tão estranha, achando que esse bebê muitas vezes está muito doente, está precisando de muita coisa, e o bebê está ótimo. E aí essa frase que eu falo, e aí a gente ampara essa mãe, vai mostrando para esse bebê quem é esse bebê dela, como ele está bem. E aí eu sempre digo, se o seu olhar muda, tudo muda. Então essa frase, ela foi construída para a gente ver todos os seres humanos com um olhar melhor, né? Porque se você olha de uma maneira melhor, né? Tudo fica melhor, independente de quem seja criança. Mas na minha clínica do dia a dia, essa frase faz muito sentido o tempo inteiro. Então, como surgiu essa frase? Se o seu olhar muda, tudo muda. Como é que é isso nesse lugar, nesse campo? Porque é maravilhoso. Eu vi aquela mãe que fez a festinha do filho para a turma toda. Pro menino que derramou suco na camisa do colega. Pra menina que ficou no canto porque não queria brincar. Ou para aquela outra que correu com a lembrancinha antes dos parabéns. Coisa de criança, né? Eu só queria olhar nos olhos daquela mãe e perguntar: por que você só não chamou meu filho? Em que a clínica com crianças se diferencia da clínica com adultos? E quanto se diferencia de uma sala de educação infantil cheia de brinquedos, atividades de arte, música, movimento e uma professora atenciosa? Qual o papel da escuta qualificada para que a criança se expresse sem sentir-se inibida, coagida, invadida? Primeiramente, eu quero agradecer a Vital de Donê pela sua importante questão.
Eu vou iniciar minha resposta com o final da sua pergunta. A clínica com crianças se diferencia de uma sala de educação infantil justamente no ponto em que se oferece uma escuta qualificada, no sentido de uma escuta em que possa favorecer o surgimento do sujeito do inconsciente. É essa escuta, apoiada na transferência e nos fundamentos da psicanálise, que abrirá para a criança a possibilidade de falar de seu sofrimento, das suas inibições, sintomas e angústias. Às vezes, alguns consultórios poderão até ser parecidos com uma sala de educação, uma sala de aula, em termos físicos, de ofertas de brinquedos, com um professor atencioso. Porém, cada um deles atende desde uma posição diferente. O psicólogo não está no trabalho terapêutico a serviço da educação ou do enquadramento da criança em normas educativas. O psicólogo se coloca em sua posição de transferência e apoiado na teoria em um lugar de trabalho que favoreça a criança a trazer, através dos jogos e brincadeiras, algo do seu sofrimento. Nesse sentido, são posições totalmente diferentes, a do psicólogo e a do educador. Na direção de favorecer o surgimento do sujeito do inconsciente, a clínica com crianças e a clínica com adultos caminham juntas. Porém, há uma especificidade na clínica da criança pelo fato da criança ser um pequeno sujeito ainda em constituição e o adulto já passou pelos tempos constitutivos e nos traz um romance familiar construído pelas suas experiências do real, simbólico e imaginário. A prática clínica no Instituto se fundamenta na psicanálise, cuja direção de trabalho é a escuta ao sujeito do inconsciente, que se constitui na relação com o grande outro, no campo da linguagem. O estatuto teórico da psicanálise é único, não há diferença entre crianças e adultos, mas a clínica com crianças tem especificidades. A infância é o período da constituição da subjetividade, do psiquismo, desse pequeno sujeito, seu corpo, sua linguagem, que não coincide com o desenvolvimento do corpo biológico, que se dá em etapas, como mostra a medicina, a psicologia do desenvolvimento, do comportamento. Desde o início, o bebê, na relação com seus cuidadores, se alimenta tanto de palavras como de pão, como diz Lacan, e para se constituir, brinca. E na clínica ele também brinca, diferente do brincar pedagógico, educacional, que está mais voltado para o desenvolvimento cognitivo, das relações sociais entre as crianças, o lúdico, né? O brincar na clínica está na constituição do sujeito, na sua estrutura. A criança começa a deixar de ocupar o lugar de objeto de amor e de cuidados incondicionais com seus cuidadores, que é fundamental no início da vida, e começa a ocupar o lugar de sujeito. E a estrutura vai se estruturando. Como diz Freud, o brincar é o trabalho próprio da infância. É uma construção de relações culturais e sociais. E para o Viva Infância, o respeito à cultura da criança e suas famílias é prioridade para a constituição da singularidade desse sujeito, da singularidade dessa criança que chega para o atendimento. Olá a todos e todas, tudo bom? Aqui é Ricardo Lugon, sou professor e pesquisador aqui no Rio Grande do Sul. É uma alegria poder fazer essa conversa com vocês. Eu fiquei com uma dúvida. Como é que vocês têm trabalhado a questão da participação das crianças e a ideia de consentimento na infância? Acho que é um tema muito importante, né? Por exemplo, na questão dos psicofármacos ou nas abordagens, nos tratamentos. Como é que vocês têm pensado a participação das crianças nessas decisões? Um abraço. Olá, gostaria inicialmente de agradecer a Ricardo Lugon pela importante questão que ele nos traz, né? Falar sobre a ideia de consentimento na infância nos faz pensar em que lugar nós colocamos a criança no seu processo de tratamento ou de cuidado.
Nós do Instituto Viva Infância tomamos a criança como um sujeito ativo e participativo em seu trabalho terapêutico, independente da sua idade. Quando recebemos uma família que busca atendimento para seu filho ou sua filha, essa criança é incluída desde o primeiro momento nesse processo, podendo escutar e se manifestar ao seu modo sobre o que é dito pelos adultos. Comunicamos também a ela que lugar é esse que ela vem, né? Quem é o profissional ou a profissional que a recebe, o que ele ou ela faz. Oferecemos à criança a oportunidade que nos diga também, dentro das suas possibilidades, o que a faz sofrer. Por exemplo, o que a assusta, o que a entristece, o que a chateia, o que atrapalha a sua vida. Apostamos com isso, junto com a psicanálise, né, que quando uma criança é tomada como um sujeito capaz de comunicar algo sobre o seu próprio sofrimento, ela pode construir uma demanda própria para o seu trabalho e que muitas vezes vai além das queixas que são trazidas pelos pais. Observamos em nossa prática que quando a criança é tomada dessa forma, ela responde com grande compromisso ao seu trabalho. É comum os pais nos relatarem, por exemplo, que elas pedem para ir à consulta no Viva Infância, que quando ocorrem faltas por conta da família, por algum tipo de impedimento, elas sinalizam ao seu modo, de algum jeito, né, o seu desejo de ir ao instituto. Acreditamos que é disso que se trata a ideia de consentimento da criança no nosso trabalho. Olá, Cláudia, tudo bom? Eu queria te fazer uma pergunta, que é como você pensa a questão do sofrimento psíquico? Ou seja, o que para você é um elemento do sofrimento psíquico no bebê que você toma como índice para pensar, então, na necessidade de um atendimento ao bebê? Espero sua resposta. Obrigada. Quando a gente fala de sofrimento da infância, primeiro normalmente algo muito difícil de ser reconhecido pelos adultos. Não é fácil a gente reconhecer quando uma criança está sofrendo e está sofrendo muito, está sofrendo a ponto dela não suportar. Ela vai manifestar isso de várias maneiras. Esse sofrimento, normalmente, ele vem como uma consequência do que eu chamo de um excesso, de um transbordamento ou de uma precariedade, de uma escassez. O que é isso? O nosso psiquismo, ele está o tempo inteiro negociando as suas suportabilidades. E na infância, isso se faz de uma maneira muito móvel, muito flexível. Então, muitas situações externas à criança, do seu entorno, podem favorecer, podem ter efeitos de transbordamentos, onde ela não consegue dar conta. São situações, por exemplo, que a gente vive aqui no Viva Infância diariamente, situações de precariedade, de miséria, situações, sobretudo, situações de exclusão social, exclusão do seu ambiente mais íntimo. Então, essas crianças também são provocadas aí numa insuportabilidade de poder dar conta, de poder administrar e negociar com ela mesma e com os outros esse excesso. Há também as situações onde a escassez ou a diminuição do seu raio de ação, de interação, de relacionamento se dá, isso por várias razões. Nesse sentido, também há um sofrimento na infância e que precisa ser ajudado, né? Para ajudar uma criança, a gente também precisa ajudar ao entorno dessa criança, a família, a comunidade, e por isso o Viva Infância trabalha em muitas situações, precisa trabalhar com as parcerias, em se inserir em redes já de apoio, e isso que vocês vão escutar aqui, todas as nossas colegas vão falar disso. Olá, meu nome é Karen de Paula, eu sou praticante da psicanálise aqui em São Paulo.
e estou aqui para declarar o meu apreço ao trabalho do Viva Infância e também do Papo de Criança, que eu acompanho desde o início. E aproveito para lançar uma pergunta que tem me instigado muito. Talvez vocês já tenham essa questão formulada, até mais adiantada do que eu consegui formular até agora, né? É sobre os efeitos, né, da pandemia para a infância, em relação aos órfãos que a pandemia gerou, né? É claro que isso merece ser tratado particularmente com cada criança, mas eu acredito que tenha uma reflexão no âmbito mais coletivo, né, desse acontecimento tão contundente, radical e difícil, né? Então, espero ouvir alguma coisa de vocês sobre isso. Até lá. Durante a pandemia, a gente manteve os atendimentos online, a gente manteve trocas de mensagem, a gente fez grupos de transmissão de notícias verdadeiras para as famílias que estavam sendo bombardeadas de fake news sobre a pandemia. Nós mantivemos todo tipo de contato informativo com elas. Nós abrimos 2 grupos de pais, um grupo de acolhimento e um grupo para pais. E também no Ateliê Classe a distribuição do kit afetivo. E isso foram ações que o Viva Infância inventou, desenvolveu durante a pandemia para mantermos o contato e o sustento, muitas vezes em situações de desespero que essas famílias chegaram. Foi o momento onde o Viva Infância começou a distribuir cestas básicas para as famílias que necessitavam. Até então nunca tínhamos tido essa necessidade. E eu posso dizer que o Viva Infância foi talvez para muitas famílias, para quase a maior parte das famílias, a única instituição da rede de proteção e da rede de atenção aos seus filhos que estava à disposição e estava ali junto, colado com essas famílias. Olá, meu nome é Elisane, eu sou mãe de Isla, ela é paciente do Instituto Viva Infância e ela tem acompanhamento lá desde 2011 e eu quero dizer que ela ser acompanhada, ser tratada lá no Instituto Viva Infância é uma coisa essencial para ela, não só para ela, mas para mim também, que sou mãe, tenho dificuldades. Não sei, não sabia, né, até então o que fazer com a situação, sendo minha filha autista de nível severo. Mas graças a Deus, depois que minha filha entrou lá, ela desenvolveu bastante e eles fazem o possível para melhorar a qualidade de vida da criança e da família também. Inclusive agora na pandemia, mesmo não podendo, né, ter os atendimentos presenciais, eles continuaram atendendo as crianças e a minha filha continuou tendo atendimento de forma remota, o que ajudou bastante, né, a enfrentarmos essa situação. E o Instituto nos ajuda não só com o atendimento, com o acolhimento com as crianças, mas também de todas as formas que possível, né, eles nos ajudam. Eu sou muito grata e eu nem consigo imaginar a gente sem o amparo, sem os atendimentos do Instituto Viva Infância, sem a ajuda do Instituto. Eu sou um grande admirador do Viva Infância. O Viva Infância presta um serviço essencial, realizado por profissionais altamente qualificados, para uma demanda que é extremamente significativa em nossa cidade.
Eu trago a você, Cláudia, e demais integrantes do Viva Infância, uma pergunta que muito me inquieta. É como estender ou como dar esse trabalho que vocês realizam com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta competência, que é tão útil para tantas famílias. Como dar a ele uma dimensão maior? Como fazer que o serviço público a nível estadual e municipal tome a si essa responsabilidade na dimensão e na escala da real necessidade da população? Nós sabemos que muitas crianças, muitas famílias são pouco assistidas ou desassistidas por falta de serviço que os atenda adequadamente. Gostaria de ouvir a opinião de vocês a esse respeito. Muito obrigado. Como nós podemos alimentar o Instituto Viva Infância? Sobretudo nós, profissionais da saúde, né? Que temos a oferecer para que esse instituto seja nutrido, seja bem nutrido e se mantenha vivo e mantenha beneficiando tantos lares e a nossa sociedade brasileira. Olá, o Instituto Viva Infância tem como pilar da sua sustentabilidade os cursos que oferece. A prática clínica com crianças, o ambulatório do bebê, o ateliê classe. Nós não recebemos nenhuma verba governamental, seja ela municipal, estadual ou federal. Além dos cursos mencionados, fazemos anualmente a feijoada do Viva Infância, com atrações musicais. Feijoada essa que conseguimos viabilizar devido aos parceiros que doam os insumos e os dons musicais para alegrar a feijoada. Normalmente ela acontece entre os meses de setembro e outubro. Fazemos também algumas jornadas e encontros para falarmos da infância com profissionais parceiros e amigos do Instituto, que apoiam e admiram o nosso trabalho. Recebemos algumas doações e temos agora alguns projetos recentes. Um desses projetos é uma parceria com o escultor Israel Kinslansky. Também temos um catálogo solidário com obras de arte de artistas renomados para angariar fundos para a nossa sede do Instituto e a nossa vaquinha solidária também, com esse mesmo propósito de ajudar o Instituto a viabilizar sua nova sede. Tá bom? Obrigada. Eu gostaria de refletir com vocês sobre algumas questões. Primeira a pessoa é uma unidade indissociável de sua subjetividade, aquele núcleo que nos individualiza e que nós chamamos de eu, e a relação com o outro, as interações com as outras pessoas, que chamamos de nós. Como indivíduos, somos únicos. Como seres sociais, somos diversos. Por isso, o cuidado integral que como pais e como profissionais da primeira infância devemos pôr na criança e que o Marco Legal da Primeira Infância determina, implica lidar com a dupla face da personalidade, ou as duas dimensões do ser humano, a sua constituição como sujeito único e irrepetível e a sua participação cidadã como ser ontologicamente social, que sua vida se dá nas interações. Vocês encontram nas atividades do Viva Infância exemplos, casos em que essas duas dimensões da mesma formação integral são atendidas? Pergunta de Vital, um pequeno fragmento para mostrar para vocês como o Viva Infância trabalha. Nós temos parcerias com alguns abrigos e em um momento fomos acionados por um abrigo para ver uma criança de 2 anos que não falava, tinha recém-chegado. No telefone eu disse para a pessoa desse abrigo, peça para a pessoa que trouxer ela aqui no Viva Infância, trazer alguma coisa sobre a história dela, trazer alguma coisa sobre a vida dela até então, para eu poder conversar com essa criança sobre isso. Quando essa criança chegou, ela veio de carona com uma voluntária do abrigo que não tinha a mínima ideia, não sabia nada sobre essa criança. Só me disse que no bolso do short da criança tinha um bilhete para mim. Eu entrei com a criança na sala, perguntei para ela se tinha alguma coisa que estava chateando ela, o que não estava legal,
porque eu soube que ela não estava falando nada com ninguém, que ela estava em silêncio, calada. E daí, ela pegou o bilhete. Eu falei, tem um bilhete no seu bolso? Eu soube que tem um bilhete no seu bolso, eu posso ler para você. Nesse bilhete tinha escrito o nome dela todo, a idade e só isso. Eu li para ela, olha, aqui nesse bilhete tem uma coisa muito importante. Nesse bilhete está escrito o seu nome todo. Eu li todas as palavras desse nome e li também a data de nascimento e, portanto, a idade que ela tinha. Ela me olhava muito seriamente nos meus olhos e eu perguntei para ela, você quer que eu leia novamente? Está falando coisas muito importantes de você. Ela fez assim. Balançou a cabeça em sinal de aprovação, que queria que eu lesse novamente. Eu li novamente. Perguntei de novo, eu li novamente. Eu li em torno de 3, 4 vezes esse bilhete. Depois que eu acabei de ler, ela me deu um abraço. Impressionante. Até hoje, para mim, inesquecível. A partir daí, a gente começou um trabalho com essa criança, que pouco tempo depois começou as suas primeiras palavras, começou a falar da sua história, a partir desses 2 únicos dados que sabíamos sobre ela. Então, esse é o ponto de interseção, a partir da pergunta de Vital, entre a essência mais profunda de uma pessoa, nesse caso de uma pessoa de 2 anos, e a interseção com o seu contexto, com as situações que circundam ela. É assim que o Viva Infância trabalha, no maior respeito e na maior atenção a todas as crianças que chegam aqui com a gente e a todas as famílias. Oi, gente, meu nome é Maria Luísa, eu tenho 8 anos e moro em Salvador. Eu tenho um livro para indicar que se chama Bruxa Bruxa, Vem à Minha Festa. Ele é muito legal. Tchau! Oi, meu nome é Inayá. Eu indico o livro Boa Noite, Girafa. Eu moro no Rio de Janeiro e tenho 7 anos. Tchau! Ficha técnica. Música: Luciano Salvador Bahia. Desenho: Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central: Se seu olhar muda, tudo muda, Fernando Passos, Engenho Novo. Locução: Marcelo Abud. Assistente e produção: Luísa Guerra. Estúdio: Alex Carlyle.